Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nessa noite, nós queremos ler uma palavra muito linda, maravilhosa, que está em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Assim diz a palavra de Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Muito interessante essa palavra e muito interessante esse capítulo 5 também que Marcos nos narra, né? Sobre Jesus vencendo primeiramente os demônios, ou seja, a vitória de Jesus sobre os demônios. Depois do versículo 21 em diante fala sobre a vitória de Jesus sobre as enfermidades. E do versículo 35 até o 43 nos fala da vitória de Jesus sobre a morte. Muito interessante que havia duas multidões. A primeira multidão onde Jesus estava, em Genezaré, lá nos Gadarenos, onde Jesus expulsa vários demônios, daqueles que estavam realmente tomados de espíritos maus, e havia uma multidão que ansiava a partida de Jesus, ou seja, não queria a presença de Jesus. Quando Jesus volta lá de Gadara e ele chega a Cafarnaum, havia uma outra multidão ansiosa pela presença de Jesus. E dentre toda essa multidão, que a Bíblia não nos coloca quantas pessoas tinham duas pessoas em especiais que atraíram a presença de Jesus, atraíram a atenção de Jesus. A primeira pessoa foi Jairo. Ele era um homem rico, ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, um dos chefes religiosos, e ele suplicou para que o mestre fosse visitar e curar a sua filha que estava com uma enfermidade muito grave, a ponto de repente de morrer. E a segunda situação é essa mulher, que nós vamos falar agora, que vivia há 12 anos, 12 longos anos, sofrendo. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, ou seja, agora, nesse momento, ela era pobre. Então nós conseguimos visualizar que Jesus, ele não se importa com a nossa cor, não se importa com a nossa classe social, seja pobre, seja rico. Jesus não se preocupa com nada, ele se preocupa apenas com quem tem e com quem vai até ele, ou seja, aquela pessoa que tem fé, essa pessoa atrai a atenção de Deus. Muito interessante também que essa mulher, ela talvez já tivesse pouca fé, uma fé fraca, uma fé tímida,
mas uma fé ainda viva. E essa fé pequena, ela ainda conseguiu provocar o milagre que ela tanto precisava. Eu aprendo também que Jesus não se dá por conta e Jesus não está nem aí com o nível da nossa fé. Talvez você diga, eu tenho muita fé, amém, glória a Deus. Talvez você diga, eu tenho pouca fé, mas se você tiver fé suficiente para crer no Deus do impossível, para crer no milagre, o nosso Deus é um Deus de milagre. Então Jesus operou naquele que tinha muita fé, mas também naquela pessoa que tinha pouca fé, desde que a fé fosse concentrada nele, focada em Jesus. Essa mulher, ela teve vários obstáculos para vencer. Talvez você hoje também tenha muitos obstáculos, quem sabe é um problema físico, talvez uma doença que o médico não consiga achar, não consiga resolver. Você também, assim como essa mulher, já tem gastado uma boa parte das tuas rendas, da tua riqueza, do que você tem, para poder vencer essa luta, essa doença, e você não tem conseguido. Talvez o obstáculo seja um problema no teu casamento, onde você até se dava bem com a tua esposa, com o teu esposo, mas hoje vocês não conseguem ser felizes. Quando vocês estão perto, vocês estão sempre brigando. Quando vocês estão longe, vocês querem ficar perto e vocês não conseguem se entender. Talvez o obstáculo que você esteja enfrentando seja um problema financeiro, e esse problema financeiro ele tira a tua paz, ele consome as tuas energias. Talvez o obstáculo que você está enfrentando é contra você mesmo, ou seja, você não consegue vencer a si próprio, ou seja, dentro de você é um sentimento de rejeição, um sentimento de inferioridade, você não consegue sonhar, você não consegue alcançar as tuas metas, os teus sonhos, você não tem força, você não tem ânimo para ir à frente. Eu não sei quais são os teus obstáculos, mas uma coisa eu sei: Jesus, ele é vencedor. Ele venceu as doenças, ele venceu os demônios e ele venceu a morte. E ele quer nos dar a vitória, desde que a nossa fé seja focada exatamente, exclusivamente nele, somente nele. Mas pastor, eu tenho uma religião, eu tenho uma igreja, eu vou... Querido, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de tradição, nós estamos falando de Jesus. Esse programa, ele tem como foco a pessoa de Jesus. Eu até nem coloco a questão da minha igreja, porque igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, fazer boas obras também é bom, mas não salva ninguém. A palavra de Deus diz que a nossa salvação vem por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. E quando cremos nele, confessamos ele, aí somos salvos. Quais são os teus obstáculos? O primeiro obstáculo dessa mulher era a sua própria fraqueza, ou seja, ela tinha uma hemorragia que era ininterrupta, contínua. E pela lei, segundo Levítico capítulo 15, versículo 25 a 27, diz a palavra que ela é considerada imunda, ou seja, era uma pessoa que estava com problemas físicos e também emocionais. Ela estava debilitada, enfraquecida, era uma pessoa que tinha seus problemas, suas fraquezas, e essa debilidade a consumia. Eu não sei qual é a tua debilidade, talvez a tua debilidade, o teu obstáculo seja realmente doença. Agora Jesus pode conseguir e ele pode vencer, desde que você creia nele. O obstáculo dessa senhora, dessa mulher, era um preconceito social, ou seja, aqui a palavra de Deus não dá nenhum nome para essa mulher, era só colocado como certa mulher, uma mulher, apenas mais uma mulher na grande multidão. No conceito judaico, a mulher já era considerada uma cidadã de segunda categoria, embora que ainda tivesse
mais valor que outras culturas na época. Mas, apesar de ser mulher, apesar desse preconceito social, essa mulher, ela ainda tinha fé. Embora que ela fosse rejeitada, embora que ela fosse considerada pela lei como imunda, ela ainda tinha fé. Talvez você também seja uma pessoa que tem algum defeito físico, e esse defeito físico, talvez o nariz, a barriga, é muito gordo, muito magro, é careca, é alguma coisa que deixa você e se sinta depreciado, se sinta inferiorizado. Nós podemos vencer desde que nós não deixemos que ninguém venha nos rotular, pois já temos um rótulo. Somos filhos de Deus, somos a joia da criação, somos aquilo que a Bíblia diz, algo valioso e precioso diante de Deus. Essa mulher tinha esse preconceito que também era um obstáculo. Uma outra situação nós conseguimos visualizar, que era a questão da duração dessa adversidade. Ou seja, ela estava enfrentando há 12 anos essa luta. Temos na Bíblia outras pessoas que levaram muito tempo para conseguir vencer também um obstáculo. Temos como, por exemplo, Abraão, que levou 25 anos para ter o seu filho prometido. Temos também Jacó, que teve 14 anos para ter Raquel, a sua esposa amada. Temos Israel, o povo de Israel, que enfrentou 40 anos no deserto até entrar em Canaã. Temos Caleb, que enfrentou 45 anos para que ele alcançasse a sua promessa, adquirir a terra que Deus tinha prometido para ele. Ou seja, o tempo da adversidade talvez também seja um dos obstáculos. Talvez você já esteja cansado, talvez você já esteja desesperado, achando que a bênção não vai mais vir. Eu quero te dizer, nessa oportunidade, que Deus tem controle de todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é cronológico, ou seja, nós estipulamos um tempo dentro dos limites da Terra, dos efeitos da rotação, da translação, mas o tempo de Deus é diferente, é o Kairos, é um tempo espiritual. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel. Não importa o tempo, aquilo que Ele prometeu vai acontecer.